Artigo 74. Configura abuso de autoridade para os fins do disposto no artigo 22 da Lei Complementar 64 a infringência do disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma. Artigo 75. Nos 3 meses que antecederem as eleições, a realização de inaugurações é vedada a contratação de shows artísticos, pagos com recursos públicos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento do disposto neste artigo, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Artigo 76. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo Presidente da República e sua comitiva em campanha eleitoral será de responsabilidade do partido político ou coligação a que esteja vinculado. Parágrafo 1º. O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente, ressalvado o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao aluguel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo. Parágrafo 2º. No prazo de 10 dias úteis da realização do pleito em primeiro turno ou segundo, se houver o órgão competente de controle interno procederá ex officio à cobrança dos valores devidos nos termos dos parágrafos anteriores. Parágrafo 3º. A falta do ressarcimento no prazo estipulado implicará a comunicação do fato ao Ministério Público Eleitoral, pelo órgão de controle interno. Parágrafo 4º. Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral apreciará o feito no prazo de 30 dias, aplicando aos infratores pena de multa correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reiteração de conduta. Artigo 77. É proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que precedem o pleito a inaugurações de obras públicas. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma. Artigo 78. A aplicação das sanções cominadas no artigo 73, parágrafo 4º e 5, dar-se-á sem prejuízo de outras de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar, fixadas pelas demais leis vigentes. Disposições transitórias. Artigo 78. O financiamento das campanhas eleitorais com recursos públicos será disciplinada em lei específica. Artigo 80. Nas eleições a serem realizadas no ano de 1998, cada partido ou coligação deverá reservar para candidatos de cada sexo no mínimo 25% e no máximo 75% do número de candidaturas que puder registrar. Artigo 82. Nas sessões eleitorais em que não for usado o sistema eletrônico de votação e totalização de votos, serão aplicadas as regras definidas nos artigos 83 a 89 desta lei e as pertinentes de Lei 4.737, Código Eleitoral. Artigo 83. As cédulas oficiais serão confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá com exclusividade para distribuição às mesas receptoras, sendo sua impressão feita em papel opaco, com tinta preta e em tipos uniformes de letras e números, identificando o gênero na denominação dos cargos em disputa. Parágrafo 1º. Haverá 2 cédulas distintas, uma para as eleições majoritárias e outra
para as proporcionais, a serem confeccionadas segundo modelos determinados pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 2º. Os candidatos à eleição majoritária serão identificados pelo nome indicado no período de registro e pela sigla adotada pelo partido a que pertence e deverão figurar na ordem determinada por sorteio. Parágrafo 3º. Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula terá espaços para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato escolhido ou a sigla ou o número do partido de sua preferência. Parágrafo 4º. No prazo de 15 dias após a realização do sorteio a que se refere o parágrafo 2º, os tribunais regionais eleitorais divulgarão o modelo da cédula completa, com os nomes dos candidatos majoritários, na ordem já definida. Parágrafo 5. Às eleições em segundo turno, aplica-se o disposto no parágrafo 2º, devendo o sorteio verificar-se até 48 horas após a proclamação do resultado do primeiro turno e a divulgação do modelo da cédula nas 24 horas seguintes. Artigo 84. No momento da votação, o eleitor dirigir-se-á à cabina 2 vezes, sendo a primeira para preenchimento da cédula, destinada às eleições proporcionais, de cor branca, e a segunda para preenchimento da cédula, destinada às eleições majoritárias, de cor amarela. Parágrafo único. A Justiça Eleitoral fixará o tempo de votação e o número de eleitores por sessão, para garantir o pleno exercício do direito de voto. Artigo 85. Em caso de dúvida na apuração de votos dados a homônimos, prevalecerá o número sobre o nome do candidato. Artigo 86. No sistema de votação convencional, considerar-se-á voto de legenda, quando o eleitor assinalar o número do partido no local exato reservado para o cargo respectivo. E somente para este será computado. Artigo 87. Na apuração será garantido aos fiscais e delegados dos partidos e coligações o direito de observar diretamente a distância não superior a 1 metro da mesa, a abertura da urna, a abertura e contagem das cédulas e o preenchimento do boletim. Parágrafo 1º. O não atendimento ao disposto no caput enseja a impugnação do resultado da urna, desde que apresentada antes da divulgação do boletim. Parágrafo 2º. Ao final da transcrição dos resultados apurados no boletim, o presidente da Junta Eleitoral é obrigado a entregar cópia deste aos partidos e coligações concorrentes ao pleito, cujos representantes o requeiram, até 1 hora após sua expedição. Parágrafo 3º. Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada partido ou coligação poderá credenciar até 3 fiscais perante a Junta Eleitoral, funcionando um de cada vez. Parágrafo 4º. O descumprimento de qualquer das disposições deste artigo constitui crime punível com detenção de 1 a 3 meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 1.000 a 5.000 FIR. Parágrafo 5. O rascunho ou qualquer outro tipo de anotação fora dos boletins de urna usados no momento da apuração dos votos não poderão servir de prova posterior perante a junta apuradora ou totalizadora. Parágrafo 6º. O boletim mencionado no parágrafo 2º deverá conter o nome e o número dos candidatos nas primeiras colunas, que precederão aquelas onde serão designados os votos e o partido ou coligação. Artigo 88. O juiz presidente da Junta Eleitoral é obrigado a recontar a urna quando, inciso 1, o boletim
apresentar resultado não coincidente com o número de votantes ou discrepante dos dados obtidos no momento da apuração. Inciso 2. Ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes, ou não fechamento da contabilidade da urna, ou a apresentação de totais de votos nulos, brancos ou válidos, destoantes da média geral das demais seções do mesmo município, zona eleitoral. Artigo 89. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a votar, não sendo a Justiça Eleitoral obrigada a fornecê-los.